da Bíblia sem maquiagem, como é que tá? Tudo bem com você? Bem-vindos de volta. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 9 do Gênesis, dos versículos 20 ao 29, como vocabulário. E olha, atenção que é bem pesada, viu? Eu já disse que vou adiantando as leituras que tem a ver com a passagem que nós estivemos estudando na hora, porque é assim que a gente vai fixando. E aqui também tem repeteco. Mas hoje tem uma novidade: alcoolismo. Quando uma pessoa não consegue fazer o número 4 com as pernas porque bebeu, a gente diz que está bêbado, não é? A gente considera que está bêbado. E como é que nós vamos considerar Noé e o Ló mais tarde no capítulo 19? Uma vez eu me solidarizei com um bêbado que eu e uma colega de trabalho encontramos pelo caminho. Eu o chamei de coitado por não ter controle sobre a bebida. E ela disse que não tinha dó, ele bebia porque queria. O mais interessante é que ela mesma teve que tomar aquela injeção de glicose várias vezes. Que era para se recuperar do excesso de álcool no organismo. Macaco só vê o rabo dos outros, não é? Enfim, Deus não julgou Noé por causa disso. E eu tenho certeza que isso foi a deixa para que aquelas religiões que não têm nada a ver com Deus, aquelas religiões alheias a Deus, surgissem. Tem muitas deixas na Bíblia que vão levar as raposinhas a usar o nome de Deus em vão. Incrível como eles vão adequando a religião às necessidades do povo. Hoje em dia tem religião para todos os gostos e inclinações. Acho que eles tiraram isso do livro de Jeremias, capítulo 5, versículo 3. Quando Deus diz: os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. Jesus ainda estava na terra quando disse: desde os dias de João Batista se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Em Mateus 11, versículo 12. Depois dele, Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 e 2, diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé e ouvirão a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, ele aconselha a não crer em todo o espírito, mas para provar se os espíritos são de Deus. Agora, se Deus não cobrou de Noé que ele bebesse menos, é porque provavelmente o que ele tinha de bom superava a sua fraqueza, não é assim mesmo? Bom, vamos ver o que mais temos para hoje. No versículo 20, voltamos à primeira profissão citada na Bíblia. Eu já falei dela no capítulo 2, versículos 5 e 15. Era a profissão de Adão, mas antes de Adão, o próprio Deus foi o primeiro lavrador. Veja aqui no capítulo 1, versículos 11, 12, 29 e 30, Deus já havia dito: produza a terra erva verde. Agora o lavrador é Noé, e qual é a primeira coisa que ele planta? Uma vinha. E bebe todo o vinho sozinho. O alcoolismo é recorrente em toda a Bíblia. Eu vou dar mais algumas situações de alcoolismo e seus efeitos aqui, mas quando chegar no capítulo 19, vou acrescentar mais, porque são muitas, provavelmente por causa da passagem de Jeremias 35, dos versículos 2 ao 9, e depois no versículo 14, é que algumas denominações condenam o beber vinho. Dizem que era misturado com água.
dizem que Jesus não transformou a água em vinho, como se apresenta em João, capítulo 2, mas se o vinho era misturado, que tamanho podia ser a bexiga desses homens para caber tanto vinho a ponto de perderem totalmente a consciência? A incontinência é um problema muito sério. Paulo fala disso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 5, em uma outra situação. Veja o que ele mesmo diz na primeira carta ao Timóteo, no capítulo 3, versículo 8, e depois no capítulo 5, versículo 23. No capítulo 3, 8 é para não ser dado a muito vinho. No capítulo 5, 23 é para não beber só água, mas para misturar um pouco de vinho na água. Tem que ler atentamente o capítulo 5, 23, porque eu já vi nessa mesma denominação o pastor falando exatamente o contrário do que está escrito, ou seja, torcendo as palavras, como diz Pedro na segunda epístola, no capítulo 3, versículo 16. Na última ceia, Jesus compartilhou um cálice de vinho com os 12 apóstolos, em Mateus 26, versículo 27. O pior é que aquelas denominações que insistem em dizer que o vinho não era vinho, anulam totalmente o gesto de Jesus, quando ele mesmo diz no versículo 29, não beberei deste fruto da vide, até que o beba de novo convosco, no reino de meu Pai. E Noé bebeu tanto que se descobriu, dos versículos 21 ao 23, cada bêbado com seu defeito, né? Eu já aprendi que o álcool não modifica a sua atitude, só acentua o que já vem de você mesmo. Enfim, a onda de Noé era ficar sem roupa e eu já dei o título Nudez no bate-papo da leitura do capítulo 3, dos versículos 1 a 24, porque aqui na Bíblia acontecem muitas situações de nudez. Eu até perguntei se você não considera uma violência aos indígenas que eles têm que se vestir, calçar e até fazer faculdade nos dias de hoje, mas você não fala nada. Bom, ainda no versículo 21, está de volta a tenda, que já entrou na história no capítulo 4, versículo 20. Lá dizia que Jabal foi o pai dos que habitam em tendas. Só que conforme a gente for seguindo, todos eles habitaram em tendas. Lembra que Deus até mandou celebrar a festa dos tabernáculos em Levítico 23? E Jabal teve mais irmãos, viu? E pelo que diz no versículo 23, eles nunca mais andaram nus, como Adão e Eva. Em Josué capítulo 7, 21, Acã cobiçou a boa capa babilônica e escondeu-a, mas Deus viu. E Acã morreu por isso. Seria o mesmo tipo de capa, porque a arca atracou por aqueles lados. Em Mateus 27, versículos 28 e 31, Jesus foi humilhado com uma capa. Agora observem quantas situações as pessoas carregam as coisas sobre os ombros, como no versículo 23. Parece insignificante, né? Que não quer dizer nada, mas na Bíblia existe simbolismo em tudo. Por que será que Jesus teve que carregar a cruz? E em Mateus 16, 24, ele diz, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. No versículo 24, Noé vai despertar do vinho. Eu já apresentei várias situações de sono profundo, despertar, no capítulo 2, versículo 21, e se você prestar bem atenção,
vai ver que na maior parte das vezes não se trata do dormir no final do dia, e sim estar fora da realidade, desatento. Agora, dos versículos 25 ao 27, Noé está amaldiçoando o próprio neto com a servidão. Isso só pode significar que já existia servidão no tempo dele, concorda? Em algumas leituras vai falar almas que se acresceram, mas é tudo a mesma coisa, escravidão. E a escravidão prevaleceu mesmo no tempo de Jesus. Veja bem o que Paulo, que foi contemporâneo de Jesus, está dizendo na carta a Filemon, dos versículos 8 ao 20. No Êxodo 21, Deus vai ditar as regras da escravidão. Atente sempre para as observações que eu deixo em negrito, tá? Interessante é que Noé amaldiçoa Canaã, que nem estava lá quando saíram da arca, e não amaldiçoa Cã. E por que não Cã? Talvez a resposta esteja no Êxodo 34, versículo 7, que depois foi retirado em Jeremias 31, versículos 29 e 30, e também em Ezequiel, capítulo 18, sobre os filhos pagarem pelos pecados dos pais até a terceira ou quarta geração. Outra coisa não menos importante está no versículo 26. Noé diz o Deus de Sem. Parece que não é o Deus dele também, não é mesmo? Tem mais observações nesse sentido, mas quando você comparar o capítulo 31, versículo 53, com Josué 24, 2, vai surgir a dúvida com relação a qual Deus eles serviam. E é assim, a Bíblia dá a possibilidade de análise, de pensar, de refletir. Eu tenho feito muita pesquisa bíblica e às vezes até as pessoas que estudaram mais profundamente têm opinião diferente uns dos outros. Mas o mais importante de tudo isso está no que diz Davi no Salmo 25, versículo 3. Não serão confundidos os que esperam em ti. É acreditar em Deus, o resto é especulação, sem importância. A Bíblia Sem Maquiagem vai se despedindo por aqui. Até breve para o próximo capítulo, que vai ter muita coisa importante no capítulo 10.